Falando sobre churn rate, pessoal, vocês já perceberam, mas atualmente a gente anda cercado por uma série de empresas que utilizam um modelo de negócio com base em planos de pagamento. Tá muito comum isso hoje, né? Estou falando, por exemplo, de serviços de streaming, internet, TV por assinatura. Hoje a gente está cercado por diversos desses serviços. Pessoal, são alguns exemplos de serviços onde grande parte das pessoas, e eu me incluo nisso, somos assinantes. Nesse período de quarentena, por conta da pandemia, essas empresas, consideradas grandes empresas, também passam por dificuldades com relação à retenção dos seus clientes pagantes. Não sei se vocês já perceberam isso já. Eu mesmo já recebi promoções de algumas para acesso gratuito por um determinado período, a chamada degustação. Também já é comum o upgrade de planos para os clientes ativos. Eu não estou reclamando não, pelo contrário, é muito legal para incentivar com que essas empresas mantenham fidelizados os seus clientes e deixem de perder uma quantidade significativa de receita. Tá, mas e daí, Fernando? Qual que é a relação disso tudo com o nosso segmento e atuação junto aos nossos clientes? Pessoal, por incrível que pareça, tem tudo a ver a forma como essas empresas estão atualmente atuando com essas ações que podemos e devemos realizar com os nossos clientes. É aí que entra o assunto, o tema de hoje, que é o que é churn rate. Bom, é meio complicado até de pronunciar, churn rate. Bom, se você fizer uma pesquisa no Google, vai encontrar muitas empresas especializadas em conteúdo digital, marketing e venda de produtos digitais que explicam tecnicamente o que significa isso. Bom, este não é o meu propósito, o meu objetivo hoje aqui. Bom, para mim, a explicação mais simples do que é churn rate significa o quanto a sua empresa perde de clientes em um determinado período, pessoal. Exatamente assim. Simples assim. Tem a ver com cancelamento, evasão, abandono ou rotatividade. Tudo vai depender da natureza da empresa, tá bom? Esse cálculo que vocês estão vendo agora na tela, ele é muito simples. Como é que ele é utilizado? O mais importante é entender a diferença entre o churn de clientes e o churn de receita, tá? De forma muito simples, muito direta, o churn, que é essa evasão que eu citei, é o número de clientes que cancelaram, né, o serviço, dividido pelo número de clientes do início do mês. Mais à frente, eu vou dar alguns detalhes mais sobre isso. Como eu já disse, churn, que é quanto você perde de clientes em um mês, pode ser mês, pode ser num bimestre, pode ser num semestre, ou mesmo num ano, é o cliente, a empresa que determina esse período, é a receita, na verdade, o churn é quanto você perde de clientes. O churn de receita é exatamente a quantia que você perde dentro desse lote de clientes. Suponha, eu trouxe aqui um cálculo muito simples, tá? Para a gente já ir direto para a prática. Suponha que você tenha 5 clientes que deixaram a sua empresa, num total de 100 clientes da sua base. Fazendo uma divisão desta conta, chegaríamos a um churn de 0,05. Tá? Isso aí multiplicado por 100 daria uma taxa de 5%. Tá? Uma observação, pessoal, é utilizado o total de clientes existentes no período referente ao mês
passado, tá bom? Porque senão este cálculo aqui, ó, essa taxa de 5, ela ficaria imprecisa, tá? Porque no mês atual você pode ganhar novos clientes, então daria um cálculo impreciso. Então sempre o churn ele é calculado com base na sua carteira ativa de clientes, o número total de clientes, versus aqueles clientes que por algum motivo te abandonaram, mas até o final do período passado, ou seja, do mês passado. No mês, eu digo porque é uma forma muito comum de ser calculado, tá? Essa taxa de churn é muito calculada de forma mensal, tá certo? Agora eu trago para vocês aqui o churn de receita. Vocês viram ali que o churn ficou com uma taxa de 5% nesse exemplo que eu dei, tá? Vamos supor, então, pensa que desses 5 clientes que a sua empresa, a sua unidade, ela perdeu no mês passado, no mês anterior, eles representam num total uma receita de 20 mil reais. Tá? Só que aí você tem a sua base total de clientes ativos representando 100 mil. Fazendo uma divisão, tá bom? Uma divisão muito simples, né, da receita dos que te abandonaram pela a quantidade da sua base, você tem aí um churn de receita de 0,2. Tá? Se a gente faz a multiplicação disso por 100, a gente vai chegar a uma taxa de 20% de redução na sua receita. Vocês entendem qual o impacto que isso causa no negócio, na operação da unidade, pessoal? A mesma quantidade de clientes que vocês, que as unidades, que as empresas elas podem perder, ela pode representar uma diferença muito grande. Então, por isso que é importante fazer essa utilização, tanto do churn, que é o total de clientes, quanto o churn de receita, que é quanto você efetivamente perde em valores. Tá? E por que eu estou mostrando essa imagem agora aqui do gráfico de 80 a 20, pessoal? Muitos de vocês aqui já ouviram falar da lei de Pareto. A lei de Pareto, pessoal, ela pode ser utilizada para tudo na vida. Tem muitas coisas que utilizam a lei de Pareto. Vou citar alguns exemplos aqui só para a gente não desviar muito, tá bom? Mas é importante esse fundamento, tá? Muitos falam que 80% dos seus resultados vêm de 20% das suas ações, desde que essas sejam focadas, com consistência, com disciplina. Quer ver um outro exemplo? A gente tem também uma frase muito comum, onde fala-se que 80% das riquezas de países, de continentes, está concentrado em 20% da população destes. Tá? Então, esse diagrama, essa lei de Pareto, ela, apesar de ser muito antiga, ela ainda é muito utilizada, principalmente na gestão de empresas, tá? E por que, pessoal? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque a lei de Pareto, ela tem uma relação diretamente ligada com curva ABC. Eu já falei um pouquinho atrás sobre o cálculo, que utiliza o quê? Sua base de clientes ativos. Então, a curva ABC, que também é baseada na lei de Pareto, pessoal, ela também utiliza o mesmo conceito. Vocês vejam aqui na imagem ilustrativa aqui para vocês que na divisão em 3 grupos dos principais clientes, aqueles que trazem os maiores valores, né, dentro do total de valores que a sua empresa tem, se você fazer uma divisão em 3 grupos, percebe-se que o grupo principal, a classificação como A, você tem 20% dos seus clientes que representam 80% da sua receita. E aí, a receita restante, o residual, os 20%, está dividido entre os 2 grupos. Aqui no caso, somente como exemplo, tá? O grupo B, que tem 15% dessa receita, tá? E o grupo C, que é a maioria dos seus clientes, mas que
como representatividade, só tem 5% da sua receita. Tá? Curva ABC é muito importante neste cálculo diretamente ligado ao churn rate, porque eu dei o exemplo ali de 5 clientes que se evadiram da sua empresa, né? Que você perdeu, acabou perdendo por inúmeros motivos, tá? Existem inúmeros motivos que eu vou abordar um pouco mais à frente, tá? Mas é importante que você faça esse trabalho de análise da sua carteira de clientes, faça a curva ABC para justamente saber quais são os impactos e você pode, inclusive, fazer aquele cálculo de perda de receita por cada faixa da curva ABC. Você pode fazer o cálculo para os seus clientes A, seus clientes B e, eventualmente, para os seus clientes C também. Tudo é possível que você faça a identificação, tá bom? Eu trago aqui como ilustração também um modelo de relatório de curva ABC, tá? Esse modelo de relatório aqui, obviamente, ele foi extraído de um CRM, tá? Mas qualquer tipo de curva ABC, ela pode ser feita já a partir de uma simples planilha, tá bom? Então, aqui é somente para você ilustrar. Pensa aqui, ó, tá vendo? Como vocês estão vendo na ilustração, você tem aqui, ó, na categoria A, nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, 20% dos clientes. Mas olha só no exemplo aqui o quanto que eles representam no total de receita. Mais de 50%, pessoal. E aí você tem as outras classificações, B e C aqui, ó, B com 42% e o C com 3% só. Tá bom? Por que é importante a gente fazer esse link com essas ferramentas que são tanto de responsabilidade dos gestores, né, dos CEOs, dos presidentes, mas também das equipes comerciais, porque é isso que vai fazer a diferença quando você estiver analisando a evasão, a perda de clientes. Tá certo? Vamos lá. Voltando ao churn, existe uma taxa ideal? Pessoal, para ser bem claro, essa taxa aqui, quanto menor, melhor. Ou seja, o objetivo é sempre você zerar o índice, tá? O índice de cancelamento. Garantir, a meta que você precisa ter é que você garanta que o seu churn rate seja sempre o mais baixo possível. É fácil? Não, não é. Lógico que não. Então você precisa ter uma meta, tá? Essa que eu acabei de falar. Em alguns setores, como de empresas que prestam serviços, lembra que eu citei lá no início? Serviços de streaming, você contrata ali um serviço mensal, essas taxas elas são muito baixas, elas giram em torno de 5 a 7% ao ano. Tá? E ainda um adendo aqui, é possível alcançar um churn negativo. Tá? Como isso é possível? Tipo, uma taxa que ela fique abaixo de zero? Sim, só que para isso é importante que uma conta feche. O número de clientes novos ele precisa superar o número de clientes perdidos ou cancelamentos. E da mesma forma, na mesma proporção, quando um aumento de vendas da base de clientes ele precisa ser maior do que o valor perdido com os cancelamentos. Sabe do que eu estou falando, né? A gente, com regularidade na franqueadora, a gente divulga relatórios que têm esses dados, as informações de novos clientes, de faturamento, tá? Mas aqui eu estou falando especificamente, pessoal, disso aqui, ó, de upselling e de cross-selling. Sabe essa história, por exemplo, quando o cliente... Aqui tem uma imagem, por exemplo, de você... somente para ilustrar quando você vai fazer a solicitação, um cliente faz uma solicitação, por exemplo, uma demanda de um lanche, e aí o atendente faz a oferta para ele de um mesmo lanche, só com plus, ou seja, você aceita batata grande por mais uma quantidade específica, um lanche maior, melhor por uma quantidade específica. Isso é o upselling para quem não conhece.
E o cross-selling? Cross-selling é aquela venda complementar, pessoal. Então, beleza, a demanda que foi te dada foi de um hambúrguer, mas ali você oferece uma batata, um milkshake, uma torta, entendeu? Isso é muito utilizado por uma empresa muito conhecida que eu não preciso nem citar o nome, pessoal. Mas no nosso caso, como que isso acontece? Imagina ali, ó, um exemplo prático. Imagina o cliente que pediu a apostila, uma simples apostila com espiral. E aí você, consultor, vai lá e oferece o quê? Esse material vai ficar muito mais bonito se você utilizar, em vez de espiral, um aero. E aí você coloca um papel mais sofisticado, coloca ali já um papel com cheiro, uma gramatura maior, um acabamento, uma capa dura. Isso é o upselling. Agora, um exemplo também do nosso dia a dia de cross-selling, vai fazer um evento, o cliente precisa fazer um evento. Mas aí o consultor questiona ele, pô, legal o seu evento, para quando que é? Você já tem cartão de visita? Já providenciou o banner, crachá, convite já foi disparado, alguma ação digital? Isso aí, pessoal, é o cross-selling, tá bom? Tudo isso, todos esses termos, tudo que a gente já utiliza no nosso dia a dia tem a ver com churn, tá? Passando aqui agora, como é que a gente consegue então monitorar? Tá? De forma muito prática, dá para monitorar através de um CRM, que eu já citei, outras ferramentas como os reportes, os relatórios, que nós compartilhamos com regularidade, com frequência para a rede, mas também as unidades têm como fazer isso de uma forma também mais simples. Tem o próprio sistema de gestão, o sistema ERP das unidades, eles já fornecem muitas informações sobre o perfil de compra do seu cliente, tá? Esse histórico de compra e, principalmente, pessoal, aqui é uma liçãozinha de casa que a gente tem que fazer desde sempre. É o contato com o cliente, é o feedback, tá? Nós temos todos esses recursos, basta ter consciência e disciplina. Mas isto não é o suficiente, isto não basta, pessoal. O churn, ele sempre existiu. E com este momento agora, né, de mais isolamento social, ele pode se acentuar, tá bom? Mas é preciso saber, além de calcular, monitorar a evasão de clientes. Por isso, pessoal, que eu faço uma pergunta para vocês. Dos clientes que te abandonaram, com quantos você conversou para entender os motivos? Difícil, né? É uma pergunta que não é muito fácil, tá? Por isso eu trago aqui para vocês alguns dos motivos que levam os clientes a abandonar uma empresa, tá? O primeiro deles aqui é entrega de valor inferior ao que foi prometido. Isso aqui está relacionado diretamente com transparência. Prometa somente aquilo que você pode cumprir. Caso isso aconteça, você deve mudar já a cultura de vendas da sua equipe. O segundo, falta de atenção aos detalhes. Quando um cliente gasta muito dinheiro com a sua solução, ele espera que tudo seja perfeito, pessoal. Foco na excelência, nos detalhes. Problemas de desempenho, falta de agilidade, processo burocrático são alguns dos fatores que podem estragar a experiência de consumo do cliente de forma bem lenta e sutil. Terceiro, mudança de necessidade do cliente. Seus clientes também mudam por algo que você não possa mais oferecer ou mesmo não seja mais necessário para ele. Ou pode ser também que ele está sem dinheiro no momento. Ver se é impossível ou existe algo a ser feito é algo que precisa constantemente ser abordado junto a este cliente. E por último, o encerramento da operação. Quando a gente fala aqui, é a questão de um fator externo. Não é um problema que está do nosso lado, que causou o cancelamento. Mas isso precisa estar nos nossos radares, porque pode acontecer. Tá bom? Então, mais importante do que
calcular o churn, do que você também entender quais são as ferramentas e entender quais são os motivos, pessoal, que levam o cliente a desistir, a abandonar, a deixar de comprar com você. Mais importante que isso é como reduzir o churn da sua empresa. Para isso, eu trago aqui 7 passos que vão te ajudar nessa missão. O primeiro deles é: entenda muito bem o cliente. Dê ouvidos e atenção ao feedback do seu cliente. Então, em um pedido de cancelamento, o primeiro ponto é questionar os motivos que levaram a isso, justamente para conseguir traçar estratégias para resolver a situação. Não precisa encher o seu cliente de perguntas, tem que fazer isso numa conversa mais descontraída, de uma forma mais natural, para conseguir essas respostas. Não esquece de anotar tudo dentro do seu CRM. Se você não tem o CRM, pessoal, anota na planilha, anota e depois repassa numa planilha de controle, mas é importante, de novo, que você faça o controle. Independente disso, contar com uma ferramenta apropriada e gerar histórico desse cliente é fundamental. O segundo passo aqui é: identifique os clientes com a maior chance de ir embora. Pessoal, aqui nesse passo aqui, você tem que, se você fizer isso de uma forma muito bem sucedida, a chance da empresa conseguir evitar o problema é muito maior, principalmente se as razões forem aquelas que estão sob o seu controle, como falha no atendimento. A recomendação é que você reúna o máximo possível de informações sobre o cliente e fique atento aos sinais de que algo pode atrapalhar a relação mantida com a empresa. Por exemplo, se existe um aumento repentino nos pedidos de suporte do seu cliente, ou seja, constantemente o cliente já está um pouquinho mais exigente com aquilo que ele te pede. Tá? Então, você já começa a perceber uma mudança nessa relação com o cliente. Além disso, vale a pena acompanhar o que dizem sobre a nossa marca nas redes sociais. E principalmente, você, na sua unidade, ter o grande suporte do NPS, que é a indicação dos seus clientes. O quanto os clientes te indicam ou não, né? Ele pode estar completamente satisfeito ou, de certa forma, ter algum probleminha, alguma insatisfação que chega através da nossa pesquisa de satisfação, assim como outros índices avaliados, tá bom? Como qualidade, como prazo, enfim. Vou falar um pouquinho disso mais à frente, tá? O terceiro aqui é o sucesso do cliente. Neste item aqui, pessoal, neste passo aqui, é necessário que você atue de forma rápida para diminuir os danos causados. Antecipar os problemas e garantir que os clientes sempre tenham bons resultados e com produtos ou serviços que eles compraram. Nós já temos a grande maioria das unidades trabalhando efetivamente com a nossa pesquisa de satisfação. E através dela você tem excelentes feedbacks, tanto de elogios, de comentários, mas principalmente com relação à reversão de clientes insatisfeitos, porque nós atuamos de forma conjunta, tanto a unidade quanto o franqueador, a gente está ali 100% do tempo antenado quando existe alguma insatisfação. Tá? Através desse processo que a gente monitora os detratores, essas avaliações, a gente consegue dar um feedback rápido, né, para o cliente. E isso é um grande trunfo que está nas nossas mãos aqui, para que a gente consiga reverter este cenário, tá? A gente consiga passar um sentimento de confiança, de credibilidade. Tá? E aqui só vai um recado final, tá, pessoal? Não levem, principalmente falando agora daquele consultor, que é quem está ali na ponta fazendo o atendimento direto para o cliente. Não leve nenhum comentário que o cliente coloque ali na pesquisa de satisfação, no seu depoimento, na sua mídia social, para o lado pessoal, pessoal. Sabe por quê? Porque o cliente que reclama,
é aquele que te dá a chance de melhorar. Se você, consultor, está me ouvindo agora, você deve imaginar isso que eu vou falar. Se algum cliente já não fala com você e não compra há algum tempo, certamente ele está comprando com um concorrente. Tá? O quarto passo aqui, mostre o valor do seu produto. Pessoal, aqui existe uma imensa diferença entre preço e valor. Tá? Eu não vou nem entrar nesse mérito agora, mas você precisa focar, reforçar o valor do seu serviço. De que forma isso deve ser feito, sabe? Tipo, você tem que fazer isso de forma antecipada, antes de chegar ao ponto do cliente já pensar em te abandonar. Porque se você chega num ponto de insatisfação, essa tarefa, né, de conseguir manter o cliente, realmente ela fica um pouco mais difícil. Tá? Nesse ponto aqui de mostrar valor do produto, é uma missão que na verdade já começa onde? Já começa no marketing. Por que começa no marketing? Porque a educação do cliente, a admiração que esse cliente possivelmente ele adquiriu com a gente quando ele era um lead ainda, já começaram lá na jornada de compra. Sabe aquela questão da estratégia que você tem para os seus leads interessados, você ir abastecendo eles com várias informações, com ações que a sua empresa faz, tudo isso vai fazendo o quê? Com que você qualifique essa base e quando esse lead ele já entra no seu funil de venda, ou seja, ele entrou em contato, ele quer consumir um produto ou um serviço seu, ele já tem uma admiração. Então, isso é muito importante porque quando o cliente entra na sua base, no seu funil de vendas com essa admiração, a chance de você, primeiro, conseguir ter a possibilidade de perda desse cliente, ela já é muito diminuída. E sem contar que é um cliente que ele já entra no seu pipeline de vendas aí com esta admiração, dificilmente ele vai focar nos seus produtos ou soluções no âmbito de preço, tá bom? Ele realmente vai ver o valor que isso traz para ele. O quinto passo aqui, pessoal, é valorize a experiência do cliente. Como que você faz isso? É claro que, em tese, todo mundo quer oferecer o melhor para o seu cliente. Mas isso hoje não basta. Você tem que surpreender o cliente. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, você oferece um suporte preparado para resolver os problemas que surgem. Porque pode estar tudo bem, mas numa necessidade, numa eventualidade, numa demanda complementar do cliente, se você não tem o seu consultor ali disponível ou alguém para fazer o backup do atendimento desse consultor que pode estar, de certa forma, sem contato com aquele cliente naquele momento, tudo isso já causa uma insatisfação ali para o cliente. Atendimento sempre focado com solução. Tá? Que realmente deixe o cliente satisfeito. E, como eu disse, profissionais dedicados em todos os setores da empresa. Aqui é extremamente importante que a cultura da empresa seja baseada e centrada em quem? No cliente. Com isso tudo será difícil o seu cliente procurar outra solução. O sexto passo, já entrando na reta final aqui, é onde você deve alinhar as expectativas com o seu cliente. Quando a gente fala de alinhamento de expectativa, de novo, eu já citei isso um pouco antes, mas não dá para fugir. Você deve somente prometer aquilo que pode entregar. Compromisso e credibilidade, pessoal. Não tenta, pelo fato de você, consultor ali, é o primeiro contato daquele cliente, não, vou conseguir. Você vai ficar surpreso com a qualidade do nosso atendimento. Eu vou te atender num prazo recorde, vai ser excepcional o seu material. Faz aquilo que realmente é o padrão já de excelência. Não tenta fazer algo que realmente você vai se complicar para entregar, tá bom? Caso contrário, o cliente não apenas vai desistir do contrato, como vai ficar com uma imagem negativa da sua marca. Com a facilidade que as pessoas hoje têm de ir para as redes sociais
e aí relatarem as suas experiências negativas, os riscos são enormes, pessoal. É impossível evitar o churn, mas alinhar expectativas é um bom começo para garantir um relacionamento de longo prazo com seus clientes. E agora, pessoal, como sétimo e último passo, é muito importante que a gente vá para a ação, tá? A gente tem que tomar ação com base nas sugestões recebidas. Não dá para pegar todo esse conhecimento, saber como faz o cálculo do churn, saber quais são os motivos principais, você ter disponíveis todas as ferramentas ali, o CRM, o RP, sistema de gestão, planilhas, relatórios enviados, e você não ir para a linha de frente. É isso. Essa aqui é o principal, pessoal. Essa aqui é uma das principais reclamações, tá bom? Tem muitos clientes que fazem tudo isso que eu mencionei. O cara tá ali, ele tá contigo, mas ele teve uma insatisfação, ele vai lá dar o feedback dele e ninguém entra em contato. Tá? Então, entenda, pessoal, que resolver problema não é gasto, mas sim investimento. Isso vai ajudar a diminuir drasticamente o churn e pode até contribuir. Veja bem, você fazendo toda essa preparação, você ainda conseguir um aumento na sua margem de lucro, tá bom? Rentabilidade. Você quer um melhor momento que este para começar a fazer toda essa análise, toda essa revisão na sua base de clientes e evitar que você tenha abandonos? Tá? Vai em frente, pessoal. Este é o momento. E nunca se esqueça, não importa qual seja a taxa de cancelamento do seu negócio, a meta será sempre diminuí-la. Tá bom? Isso é o que eu trouxe para hoje aqui. Eu espero ter contribuído com a rede Alpha Graphics. Se você gostou do tema e se interessou, quer um pouco mais de detalhes, essa aqui foi minha fonte de inspiração. Vou deixar aqui na apresentação para vocês. E é isso, pessoal. Obrigado. Eu abro para todos agora aqui, caso vocês tenham comentários, contribuições, por favor, me façam aqui que eu terei prazer em respondê-los, tá? Muito obrigado. Muito bom, Fernando, muito bom. Bom dia, foi ótimo, cara, incrível. Foram assim dicas importantíssimas. Passar aí toda aquela parte primeiro de lei de Pareto, curva ABC, né? Tudo são índices, são KPIs que são importantes para o nosso negócio, para qualquer negócio, como você disse, e acho que é importante a gente estar atento a isso, né? A relação mesmo de clientes curva ABC, quando você passar a fazer com que o cara que é A vire, o cara que é continue A, e que você vê que não tem potencial passa para B, passa o B para A, isso é importante, vale muito, muito a pena. Acho que ter o planejamento também, né, de trabalhar com esses clientes, como você vai falar, é importantíssimo. Gostei também quando você falou da transparência nessa relação com o cliente, isso é fundamental, né? E quando você fala também que problema não é gasto, é investimento, né? E eu gosto muito da frase que diz que quem vende, só não tem problema quem não vende, né? Então, o vendedor que não tem problema é porque não está vendendo. Quem vende vai ter problema sempre, então parabéns pela sua apresentação. Tem aqui já uns comentários, eu vou começar a te passar algumas coisas que o pessoal já foi falando aqui. O primeiro que chegou aqui foi o do Rodrigo Abreu, presidente da Alpha Graphics, ele diz: bom dia, Fernando, conteúdo de alto nível de gestão. Este é um dos KPIs mais relevantes, principalmente em momentos de crise, como os que estamos vivendo agora. Parabéns. Precisamos colocar no nosso fluxo operacional uma pesquisa de churn para clientes inativos e também podemos ajudar os franqueados e vendedores a analisarem as suas curvas ABC. Lembrem que muitos desses KPIs e exemplos citados nessa apresentação fazem parte do perfil dos ultra vendedores da nossa rede. Vamos falar sobre isso para implantarmos o nosso plano de retomada. Boa semana a todos. Tem também aqui um comentário do Marco Almeida, da unidade Pinheiros. O Marcos diz: Fernando, dicas importantíssimas. Se queremos ter a alta performance, precisamos estar abraçados nessas ferramentas. Parabéns pelo conteúdo. O Marcelo Barcelo também parabeniza aqui pela apresentação, assim como o Jorge e também o Darcy. Também fala: Fernando, boa apresentação, parabéns.
Maravilha, Roger, obrigado mesmo. Faz todo sentido. Ótima sugestão também do Rodrigo com relação a gente fazer uma pesquisa do churn. E só fazendo um gancho aí com o que você mencionou da curva ABC. No exemplo que eu citei na apresentação com relação à receita, o quanto existe o cálculo de perda de receita, o ticket médio, e aí aqueles apaixonados, né, por ticket médio, por curva, né, por classificação da sua base, qual é o ticket médio da minha categoria A, da minha categoria B, da minha categoria C, cara, dá para fazer um cálculo específico utilizando o ticket médio também. Então, é importante, porque senão você vai ficar com um dado ali, basicamente, que esconde uma informação, entendeu? Você vai, meu churn está baixo, mas na verdade seu churn pode estar mais alto e você está perdendo mais receita. Tá? Então tem muito ainda a ser explorado, a gente vai avançar com isso. Obrigado a todos os comentários, elogios aí. Se tiver qualquer dúvida, por favor, pode comentar comigo. Legal, Fernando. Acho que é importante isso que você está falando, porque além da gente ter essa questão de trabalhar, ter esses KPIs, ter esses números, ter essas informações para poder tomar as decisões mais corretas, eu acho que é importante para a gente organizar agora essa retomada, né? Porque a gente não colocar mais inteligência agora na forma de trabalhar no nosso dia a dia, né? E aí, de tudo, como você falou, do vendedor, do gerente, do franqueado, se a gente não colocar mais inteligência, mais informação, mais gestão, vai ser muito difícil da gente conseguir retomar, voltar nos patamares de vendas que nós estávamos anteriormente a pandemia que começou a prejudicar todos os negócios de forma generalizada. Então, eu acho fundamental isso que você trouxe, é essencial para que a gente faça aí uma autoanálise, faça uma revisão e implante rapidamente esses processos para que a gente possa, assim, conseguir retomar o quanto antes. Queria chamar o Michel, ver se ele tem alguém que está querendo participar, se tem alguma participação. Michel, entra aí. Boa, Rogério. Boa, Cazé. Parabéns, cara. Muito, muito bom. Conteúdo altíssimo nível, sala cheia, mídias sociais, bastante gente acompanhando aqui. Então, a gente estava dando um pouquinho antes, inclusive, né, falando sobre as formas que você colocou de não perder clientes, de evitar perder clientes. A gente está falando, inclusive, sobre isso de 90% das coisas que acontecem, você pode ter controle dependendo da ação que você toma em cima disso. 10% você não tem controle. Exato. Então, a gente está falando de analisar o ciclo do cliente, analisar quem é o cliente, o que ele comprava, o que ele vai precisar comprar, quem é ele, o que você falou de entender o cliente, de ajudar ele a vender, não só a comprar, a antecipar, ajudar ele a antecipar problemas, antecipar alguns eventos. Então, tudo isso ajuda bastante. E aí, muita gente comentou muita coisa legal aqui, mandou muita coisa bacana. Entre todos esses comentários, eu selecionei 3 comentários particulares e uma perguntinha para você. Manda bala. Só acabou aqui, o Silvio também acabou de entrar aqui, falou que você anota 10000000000, você faz a conta aí. Silvio, que quinta-feira volta com a gente. O Walter Duarte surgiu aqui, Walter, ele mandou um abraço para você, falou que você é fera também. O Carlos mandou ótima apresentação, destaca ainda a pesquisa de satisfação como um dos fatores primordiais para você reter o cliente e grandes contas também. A Amanda que mandou para você falando que está adorando os treinamentos diários e conteúdos super relevantes e vale muito análise e reflexão. O Pedro, que faz a pergunta para você, coloca: Fernando, gratidão pela oportunidade de conhecimento, e pergunta qual que é a meta ideal e qual é a média que o mercado estipula como uma boa taxa de churn. Boa. Quem que fez a pergunta? O Beno? Foi o Pedro. Pedro. Legal, Pedro. Obrigado aí pela contribuição. Obrigado, Mike. Então, como estudo, até mesmo como eu mencionei, essa métrica, né, na verdade é uma métrica financeira do churn rate, ele é, na verdade, não é que ele é muito usado, ele é mandatório para qualquer empresa que é chamada de empresa SaaS, tá? Que vende serviço como serviço, tá? Então, por exemplo, todas essas as prestadoras, por exemplo, de streaming, TV por assinatura, tem uma rotatividade muito grande. Então, é mandatório, tá? Que elas tenham e façam esse cálculo aí constantemente. Dentro a média que existe no mercado para essas empresas, tá? Ela flutua, fica variando ali entre 5% e 7%. Tá? Mas, até sobre a outra parte da sua pergunta,
Para o nosso segmento, como a gente não está relacionado diretamente à venda de pacotes, que, por exemplo, é produto pronto, que você compra ali e pode cancelar no mesmo mês, a gente tem que focar naquilo que eu mencionei. É tentar deixar o churn o mais baixo possível, próximo do zero, tá? Porque o churn, infelizmente, ele vai sempre acontecer. Tem muitos fatores que fogem, né, do nosso controle, não está do nosso lado, tá? Então, pode ser que, infelizmente, o cliente decida mudar, ele fechou e aí a gente não tem como evitar o abandono dele, tá? Então, como média, né, de segmento de atuação como serviços, essa faixa de 5 a 7%, mas o que a gente tem que ter em mente é sempre focar no churn mais baixo possível ali, próximo do zero. E ainda um pouco mais além, focar naquela questão do cross-selling e upselling, tá? Isso faz com que o seu churn, pode fazer com que o seu churn, inclusive, ele fique negativo, tá? Porque você vai aumentar a receita dentro da sua própria base ativa de clientes, tá bom? Então, mesmo que você... Por que eu estou falando isso? Porque mesmo que você perca um ou outro cliente, a sua base ativa vai aumentar o faturamento, a sua receita, tá bom? Então, isso é extremamente importante. Boa, muito bom, boa resposta. E aproveitar só recados finais. Hoje o jogo vira recadinhos finais, Fernando Casemiro. A pesquisa de satisfação já está aqui no link, já está no Skype disponível. Não esqueçam de preencher, isso aqui é muito importante para a gente. E quarta-feira tem mais treinamento, tem mais webinar ao vivo às 9h30 da manhã em todos os nossos canais. O Maurício Galhardo da FF Pub vai falar com a gente sobre revisão financeira para superar a crise. Sugiro que, como diria o Faustão, Fernando, tanto no profissional quanto no pessoal, assistam e não percam. Valeu, Fernandão. É isso, pessoal. Obrigado a todos. Participe aí na quarta-feira. Um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.